amado. Meus irmãos, Deus é fiel. Aleluia. Glória a Deus. Mais uma vez eu salvo os irmãos com a paz do Senhor. Amém. Meus irmãos, é um prazer, uma alegria enorme que não cabe no coração. Prova disso é que nós expressamos esta alegria através dos louvores, através da nossa adoração. Aleluia. Eu quero desde já agradecer pela segunda vez que a pastora tem me chamado para eu pregar a palavra de Deus. Deus seja louvado pela vida dela. O ministério ao qual a gente faz parte, ela também tem contribuído. Tem sido uma bênção de Deus para as nossas vidas. E quero também louvar a Deus pela vida da minha família, a minha esposa, a irmã Andressa, a minha filha Emanuele, com 2 anos, batizada com o Espírito Santo. O meu filho Miguel, que também está lá atrás. Para quem não podia ter filho, segundo a medicina, já tem 2. Meu irmão Aleluia, que Deus arrancou ele das drogas. Glória a Deus. Eu louvo a Deus pela vida, da existência desse ministério, por cada pastor que está aqui também. Deus abençoe. O levita, Deus é fiel. Quando ele abre a boca, os céus também se abrem. Deus abençoe a vida de todos. Meus irmãos, a pastora disse que era para mim pregar livre, mas eu vou pregar tema. Amém? Amém. E nesse encerramento, eu quero pregar uma mensagem a qual Deus colocou no meu coração e quero compartilhar com os irmãos. Abra a sua Bíblia comigo. Você que está com a Bíblia aberta, localize ela no primeiro livro de Samuel, Antigo Testamento. Vamos ler o capítulo 17. Aleluia. Glória a Deus. Capítulo 17. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Versículo de número 51. Capítulo 17 e o versículo 51. Aleluia. Que diz: pelo que correu Davi e pôs-se em pé sobre o filisteu e tomou a espada e tirou-a da bainha e o matou, e lhe cortou com ela a cabeça. Vendo então os filisteus que o seu campeão era morto, fugiu. Podemos assentar. Meus irmãos, haja vista que a palavra de Deus é lâmpada para os nossos pés e luz
para o nosso caminho. E temos aqui um texto bastante conhecido e creio eu, que já foi ministrado por diversas vezes aqui neste lugar, também por causa do tema que foi abordado, falando sobre a queda de Golias. E esse tema é um tema profético, porque Israel, a nação eleita, o povo santo, mesmo tendo Deus, por Deus, guardando, protegendo, abençoando, mesmo esse povo estando no deserto, Deus ele se fez presente. E quando eu comecei a analisar o Antigo Testamento, nós iremos descobrir que o próprio Deus, quando ele operava milagres, não era para ele aparecer dizendo: eu sou Deus e posso fazer milagres. Quando Deus fazia milagres, ele estava dizendo para o próprio povo: eu faço milagres porque eu sou Deus em primeiro lugar. E não é por causa dos milagres que vocês têm que me servir, me seguir. Mas é pelo que eu sou. Porque não são os milagres quem identifica quem Deus é. Quando você analisa o Antigo Testamento, Deus ele criou propósitos para que o coração do povo tivesse preso aos propósitos que Deus havia estabelecido. O primeiro propósito de Deus era tirar o povo do Egito. E neste propósito, em tirar o povo do Egito, era arrancar o Egito de dentro do povo. Aleluia! Que foi uma das dificuldades que Deus enxergou no coração do povo. Porque tirar o povo do Egito foi fácil. Foi ele começar a atacar Faraó, endurecer o coração de Faraó, colocar pragas para ir para o Egito, que o povo agora está liberto do Egito. E todos nós já conhecemos essa história. Só que a maior dificuldade que Deus encontrou foi tirar o Egito de dentro do povo. Porque enquanto tudo estava indo bem, o povo não murmurava, o povo não se lembrava do Egito, o povo não se lembrava da comida do Egito. Quando estava indo tudo bem, Deus fazendo milagres, era maná, era água na rocha, era a coluna durante a noite para o povo não morrer no frio no deserto, era a nuvem protetora durante o dia para o povo não morrer no sol, com o calor dos raios do sol. Mas quando Deus deixava de fazer milagres, o povo abria a boca e começava a murmurar. E uma das palavras mais duras que Moisés não pediu para liberar aquele povo, Moisés não se ofereceu, Moisés não pediu para estar no lugar que estava. E ele ouvia da boca do povo: tu e o teu Deus nos tiraram do Egito para a gente morrer aqui nesse deserto. Olha só como invertia as coisas. Quando Deus fazia milagre, o povo dizia: é o nosso Deus. Mas quando o céu fechava,
quando não tinha carne para o povo comer, quando não tinha água para o povo beber, o povo dizia: tu e o teu Deus. Sabe o que o povo estava dizendo para Moisés? Deus é somente nosso quando Ele tem algo para nos oferecer. Quando Ele não tem nada para nos oferecer, Ele é somente o teu Deus. Porque a gente está te seguindo é pelo que Ele dá e não pelo que Ele é. A gente só está contigo é pelo que Ele faz no deserto e não pelo Deus que Ele é. Com o braço forte nos libertou. E comparando com a geração de hoje, não é diferente, irmãos. Tem tanta gente que despreza o Antigo Testamento, porque o Antigo Testamento fala de Deus, o Novo Testamento fala de Deus na pessoa do Filho. Da mesma forma que no Antigo Testamento Deus, como libertador, sendo através do ministério de Moisés, foi rejeitado, foi abandonado, ao ponto da promessa que Deus fez, foi para todos. Sabe quantos entram na terra que Deus havia prometido para o pai daquele povo? Somente 2. Aleluia! Glória a Deus! Mas a promessa não foi para todos. Aleluia! E por que é que 2 entram? Porque eles obedeciam. Eles não priorizavam o sacrifício. Glória a Deus! Eu não estou pregando contra o sacrifício, mas a prioridade de Deus é a obediência. E sabe por que é que Deus permitia no Antigo Testamento levantar-se reis para perseguir o seu povo? Sabe por que é que Deus no Antigo Testamento permitia que uma nação oposta a Israel se voltasse contra ela? Na Bíblia, a forma que Deus castiga o seu povo é levantando adversidade e adversários contra o seu povo. Agora o povo tem uma missão dura. E quando eu falo povo, o texto é bem claro, não é todo o povo. É somente aqueles que foram selecionados para fazer parte do exército de Saul. Não era todo o povo de Israel que ia para a batalha. Não era todo o povo de Israel que estava na peleja. Por exemplo, a Bíblia diz que Davi tinha 8 irmãos. Somente 3 estão na guerra. Somente 3 dos irmãos de Davi estão na guerra. Davi não foi para a guerra. Davi não foi pelejar, mas em secreto. Ele tinha uma guerra. Em secreto, ele estava lutando contra urso. Em secreto, ele estava lutando contra leões. Glória a Deus! E há quem diga, a ovelha já está ferida, mas o prazer dele era arrancar aquela ovelha ferida das garras, dos dentes afiados do urso e do leão. Porque o bom pastor, a ovelha mesmo ferida, mesmo machucada, ele não abandona. Aleluia! Um papel de Davi, no momento em que ele vai visitar os seus irmãos, Deus começa a colocar sobre os ombros de Davi a maior responsabilidade.
com 23 anos, ele derrubou aquele gigante. E não foi a pedra quem matou ele. Há louvores que diz: Davi matou o gigante com uma pedra. A pedra foi para ferir. No momento em que Davi se deparou com aquele gigante, ele diz: Tu vens a mim com espada, com lança e com escudo, mas eu vou a ti em nome do Deus de Israel, o Deus ao qual tu tens afrontado. Seja o teu nome, Deus. Lembrando, aquela luta era física e espiritual. Por que era física? Porque Golias, quando ele abre a boca para afrontar, ele está afrontando o povo. E por não se contentar em afrontar o povo, ele era matador. Ele era um guerreiro desde a mocidade. Só que ele na história não era o único gigante. Havia 2 homens na Bíblia. Um era chamado de Anaque. Os filhos desse homem eram enormes. Há relatos que diz que os filhos dele chegavam a 5 metros de altura. Os anaquins, os refalins, homens que tinham um pescoço enorme, homens que de longe, como está escrito em Números, no capítulo 13, que quando os espias de longe olharam para aquela terra, eles avistaram os gigantes e disseram: quem é que vai entrar lá? Quem é que pode enfrentar aqueles homens? Eles não são normais. Eles são grandes demais. E a Bíblia diz que quando eles olhavam para aqueles homens, eles disseram: a gente está se comparando a gafanhotos. Da mesma forma, eles, quando olham para nós, diante deles a gente é gafanhoto. E eu, estudando a história de Golias, eu descobri que Golias é da linhagem dos anjos que caíram dos céus aqui na terra, os filhos de Deus, no capítulo 6 do livro de Gênesis. Os filhos de Deus que tiveram relações, se relacionaram com as filhas dos homens, porque elas eram formosas, eram lindas. Agora tudo no intuito de destruir o padrão genealógico do Messias, do Cristo, mas toda a investida do inferno contra o nascimento de Jesus foi em vão. Eles tentaram desde o início, mas não conseguiram. Eles tentam até hoje e toda tentativa é debalde. Então o gigante Golias, ele vem dessa linhagem, relação de anjo caído com filhas de homens que não eram descendentes de judeus. E através dessa coabitação foi gerado enorme homens na terra. O último deles e o mais famoso é Golias, outro rei que foi destruído no Antigo Testamento por Moisés. E os israelitas foi o rei Og de Bazã. Esse homem também era grande, ele era enorme, descendente dessa raça ruim,
que estava espalhando a maldade na terra, só porque eles eram grandes, fortes, poderosos, eles intimidavam. A Bíblia vai dizer que quando o exército de Saul se depara com o gigante filisteu Golias, eles temem, eles sentem medo, porque eles nunca tinham se deparado com um homem daquela qualidade, daquele tamanho. E aquele homem por 40 dias começa a abrir a boca e afrontar o povo, dizendo: apareça-me um homem, para que esse homem peleje contra mim. Agora o que me chama a atenção era que o desafio de Golias era esse: apareça um homem, e se esse homem conseguir me ferir, o trato não era matar ele, o trato era ferir ele. Mas quando Deus entrou, Deus não feriu, Deus matou. Glória a Deus. O gigante abre a boca e diz: apareça um homem, e se ele conseguir me ferir, os filisteus irão servir a vocês, a todos nós. Deus não envia um homem, Deus envia um menino. No capítulo 16 de 1 Samuel, Davi é ungido a rei com 16 anos. Tem as experiências dele. A Bíblia fala que da parte de Deus, no momento em que Saul foi rejeitado por Deus, e que o profeta chega diante de Samuel, uma das palavras mais duras que Saul, como rejeitado, ouviu foi essa: Deus arrancou, Saul, o reinado de ti, e tem mais, e levantou um próximo, melhor do que tu. Aleluia! Glória a Deus! Irmãos, para com esse negócio de falar para Deus todo mundo é igual. Deus, ele sempre tem o melhor. Aleluia! Glória a Deus. E o melhor de Deus não se exala. Aleluia. O melhor de Deus não chega batendo no peito e dizendo: eu sou tal. O melhor de Deus faz as coisas para Deus em oculto. Ele não sai nas esquinas, abrindo a boca, tocando trombeta. Tudo que ele faz é no oculto. E quando ele faz no oculto, Deus revela quem é o melhor publicamente. E a mensagem que Deus me deu, eu vou deixar a introdução de lado. O tema que Deus me deu é: o que aconteceu depois da queda do gigante? Porque a gente prega dizendo: o gigante caiu, o gigante vai cair, todo mundo se alegra. Mas o texto que eu li, a análise que eu fiz na Bíblia, depois que o gigante caiu, Davi não teve mais sossego. Aleluia, glória a Deus. Eu disse: Deus, eu vou pregar isso. Deus disse: prega. Glória a Deus. Tem gente pensando que quando o gigante cair, vai ter sossego. Não vai. Porque Saul, quando Davi chegou na presença dele para dizer: eu vou enfrentar o gigante, Saul despede ele. Olha a palavra do rejeitado: o Senhor seja contigo. 365 vezes a gente vai encontrar na Bíblia essa frase: não temas, porque eu sou contigo. Eu tenho temor quando Deus usa alguém para me falar isso. Não temas, porque eu sou contigo. Todos na Bíblia que eu vi
de guardaram e receberam essa palavra, a sua vida nunca mais foi a mesma. Até quem era amigo se tornou inimigo. Depois que o gigante caiu, aquele que disse: o Senhor é contigo, do capítulo 18 até o capítulo 19, 12 vezes Saul tenta matar Davi. Agora eu quero fazer uma comparação do gigante Golias para o rejeitado Saul. O perigo aqui no texto, irmãos, não era Golias. Golias só aparece 6 vezes, no capítulo 17 some. Quem aparece agora quando o gigante cai é Saul para perseguir Davi, aquele que ele disse: o Senhor é contigo. E a Bíblia diz: e por Saul ter um conhecimento que o Senhor realmente era com Davi, ele tramava planos, ele arquitetava, ele planejava tudo, até o próprio filho Jonatas, quando apoiou Davi, ele disse: eu vou matar essa peste. Ele pega a própria filha, pense num homem miserável, e diz: eu sei que ela está gostando dele. Que mente satânica, irmão. Então eu vou usar ela de laço. Eu vou usar ela de laço, somente para prender Davi bem pertinho de mim. Quando o demônio descia em Saul, Davi tocava a harpa. O demônio ia embora. Agora o demônio desce. Saul pega a lança por 2 vezes no cântico. Depois que o gigante cai, Saul está lá no palácio. Ele escuta aquele alvoroço no meio das mulheres, o nome dele no meio. Ele diz: graças a Deus que o meu nome está no meio. Mas quando ele parou para ouvir, Saul matou 1000. Quem foi que disse que Davi matou 10 milhares? Mas o povo estava cantando: Davi matou 10 milhares. Que nunca tinha surgido na história um homem com a coragem, com a intrepidez que Davi tinha tido. O versículo que eu li fala que quando Davi derrubou o gigante, deixou ele ferido, ele cai ferido, ele não cai morto. Versículo 51 é onde Davi, sem a pedra, porque a pedra já tinha sido lançada, feriu a testa do gigante, ele cai ferido, e Davi sobe sobre ele, o homem de 2 metros e 92 centímetros. A couraça daquele homem pesava 70 quilos. A lança daquele homem 7 quilos. A tornozeleira que ele levava nas pernas 6 quilos. A espada daquele homem 15 quilos. Olha o monstro que ele enfrenta. E às vezes coisas pequenas, a gente diz: eu vou parar, vou deixar de ser crente, não tem vantagem em servir a Deus. Sabe como é que a gente consegue ferir a Deus? É quando a gente fala o que o povo israelita falou: é inútil servir ao Senhor. Deus nunca encontrou inimigo para o ferir. Nenhum adversário consegue ferir a Deus. Mas o próprio povo de Deus, com uma palavra, ele diz: o meu povo me feriu. Porque eles abriram a boca para falar: é inútil servir ao Senhor.
Tome cuidado, irmãos. Alguém acha que o Espírito Santo é um vento? O Espírito Santo é a terceira pessoa da Trindade e ele tem sentimentos. Paulo chega a falar: não entristeçais. Só se entristece quem tem sentimentos. Paulo diz: não entristeçais o Espírito Santo de Deus. Ninguém consegue ferir a Deus, mas o próprio povo de Deus, com palavras, consegue ferir. E a Bíblia diz que Davi agora está em cima, sobre o gigante. E ele pega a espada da bainha daquele gigante. É interessante que o gigante Golias, quando ele olha para Davi, ele menospreza. Nem a espada ele puxa da bainha. Ele diz: esse daí, quando eu bater o pé, ele corre. Esse daí, quando eu gritar, ele desaparece. Mas nem a espada eu vou usar. Foi o maior erro dele. Menosprezou. Tem tanta gente que te menospreza. Tem tanta gente que diz: aquela dali, aquele dali, ele não é um nada. É do nada que Deus faz tudo. E é do tudo que Deus é glorificado através da vida daqueles que são menosprezados. Aleluia! Deixa o povo começar a te menosprezar. Porque é que Davi tira a espada da bainha de Golias. Porque ele menosprezou. Ele não puxou a espada para pelejar. Ele olha para a mão de Davi e vê um cajado. Davi foi para a guerra sendo quem ele era, um oculto pastor. Ele não deixou o cajado. Ele continuou sendo o que ele era. Aleluia! No oculto ele era pastor com um cajado. No momento que surgiu a oportunidade para ele ser exaltado, ele não se apresentou como estrela. Ele foi com um cajado. Aleluia! Sabe o que Davi ensina? Ele diz: da mesma forma que você é no oculto, seja no momento que surgir a oportunidade para você ser exaltado. Porque tem gente que no oculto é uma coisa. Quando Deus não exalta, é humilde. Mas quando aparece o gigante que é para ele subir, Davi estava sobre. Sabe o que Deus está dizendo? O gigante, quando caiu, transformou-se em um degrau para Davi subir. Tem gigante que vai cair, e esse gigante vai ser um degrau para você subir. Aí eu vou profetizar para a igreja: esse gigante não é para tua vergonha e nem para tua derrota. Vai ser um degrau para você subir. Agora o problema está aqui. Quando ele sobe, que o gigante está ferido, ele pega a espada, corta o pescoço daquele gigante e não deixa a cabeça para lá. Ele pega a cabeça. Na cultura judaica, quando um guerreiro conseguia vencer um outro guerreiro desafiador, para ele ser notado, para ele ser visto e respeitado, ele tinha que cortar o pescoço do indivíduo, pegar ele pela cabeça e sair andando pelas ruas. Aí quem via aquele jovem com aquela cabeça dizia: eu só acredito porque eu estou vendo. Eu só acredito porque eu estou vendo. Sabe o que Deus estava falando? Através daquela atitude, quem não te respeitava, agora vai te respeitar. Vai ter respeito.
E essa tradição segue-se até o Novo Testamento. A mulher de Filipe que estava com Herodes, um roubo terrível. João Batista no deserto abre a boca e diz: não te é lícito possuir a mulher do teu irmão. Para adiantar mais a história, João Batista agora está preso. E João Batista agora, depois que uma mulher dançou, uma mulher jovem chamada Salomé, a dança dela foi tão atraente, o rebolado dela foi tão atraente que o profeta perdeu a cabeça. Um profeta perdendo a cabeça por causa de rebolado de Salomé. Aleluia, glória a Deus. Há quem diga: João Batista perdeu a cabeça pelo que ele entregou. Foi não. Foi porque Salomé rebolou na frente do rei. Agora a cabeça de João Batista vai ser entregue num prato. E vai ser entregue a Herodias, a mulher de Filipe que estava com Herodes. Ela queria ser respeitada. Ela queria ficar conhecida como uma mulher terrível. Todo profeta, quando olhasse para ela, ia dizer: não profetiza para ela não. Aquela mulher perigosa. Não chega perto dela não. Que aquela mulher assassina. A cabeça de João Batista estava no prato dela. Então essa tradição seguiu-se até o Novo Testamento. Voltando para o versículo. Davi, quando sobe sobre Golias, que ele corta a cabeça, leva a cabeça, as mulheres começam a cantar. Saul matou 1000, Davi matou 10 milhares. Quando o gigante cai, começa a se revelar quem era a favor e quem era contra. Somente um fica a favor de Davi. Porque todos que estavam olhando para o gigante, nenhum teve a coragem de enfrentá-lo. Diz a Bíblia que quando Davi chega naquela cena, ele abre. É tomado por uma ira e diz: o que é que tu está fazendo aqui? Ele se ira contra quem é do seu povo. Ele fica irado contra aquele que é do seu próprio sangue. Mas tem medo daquele que estava afrontando o povo de Deus. Quando o gigante cai, a fama de Davi se espalha. Quando o gigante cai, começa a aparecer a rejeição. Porque quem não acreditava que você tinha capacidade para derrubar, e quem torcia para ver o gigante te matar, agora está vendo o gigante estirado, sem a cabeça, você com a cabeça dele nas mãos, o povo tendo que te respeitar. As pessoas vão começar a se levantar para falar, para perseguir, para desprezar. Porque quando eu li, eu esperava o contrário. Quando eu li, eu esperava que Saul, o povo israelita, se alegrasse. Mas quando o gigante caiu, todo mundo ficou contra Davi. O próprio sogro dele, que tinha lhe oferecido 3 grandes prêmios, ser um homem rico, a sua filha e a sua família livre de imposto. Agora sabe por que é? Saul é muito esperto, irmão. Se fosse para mim pregar sobre as péssimas qualidades de Saul, eu teria a noite toda.
essas três recompensas: riqueza, grande riqueza, porque Ele não quer humilhar o seu lado pobre. Sabe por que Ele oferece a filha? Porque tudo que é daquele que recebeu a riqueza vai ser da filha. Sabe por que é que Ele diz que a família não vai pagar imposto? Para Ele ter o domínio sobre a família. Ele diz que de toda maneira, quem derrubar o gigante, eu vou continuar aparecendo, eu vou continuar brilhando, vou tomar conta da riqueza dele, vou dominar ele através da minha filha. Tem sogra e sogra que é assim. Eita! Quando o rapaz se casa, a moça se casa, ainda quer domar, quer entrar no meio, quer se colocar no meio das coisas que acontecem entre o casal. Saul tinha isso em mente, mas o plano dele foi falido. Aleluia! Todo o plano de Saul foi destruído, porque todas as tentativas que ele tinha para destruir, todas as oportunidades que ele tinha para matar Davi, foram debaldes. Por duas vezes, e eu já vou encerrar, Davi tem a oportunidade de tirar a vida de Saul. Irmãos, o gigante, por permissão de Deus, Davi pôde o matar. Agora tem Saul rejeitado. Davi não pode nem encostar o dedo, não pode nem riscar ele com a espada. Mesmo ele sendo perseguido, Saul lança sobre ele armadilhas para ele cair, e ele não pode fazer nada. Ele tem que deixar o homem se levantar para perseguir. Ele tem que deixar o homem se levantar para arquitetar planos. Aleluia. Glória a Deus. Eu já entrego a oportunidade de um crente que é rejeitado por Deus. A maior prova é quando ele se levanta para perseguir quem Deus levantou. Crente rejeitado não sabe fazer outra coisa a não ser falar mal de outro crente. Crente rejeitado não sabe fazer outra coisa a não ser falar mal de outro ministério. Crente rejeitado não sabe fazer outra coisa a não ser falar mal do conjunto, falar mal da dirigência.